Legal, para você que vai assistir essa palestra agora, ela é a segunda parte de uma palestra fantástica sobre doenças na parreira. Quando a gente fala de parreira, na verdade, essas doenças se estendem a vários outros tipos de cultivares, de pomar, de orquídeas, porque são fungos em geral. Então, se você não assistiu a primeira parte, está na descrição aqui ou no final do vídeo. Vai lá, assiste a primeira parte. Quem está conduzindo a palestra é o Lucas da Ressurreição, da Embrapa de Bento Gonçalves, local assim fera no cultivo de parreiras, no caso de uvas. Então não deixa de assistir. Assiste, compartilha e se você ouvir falar de tratamento de inverno, vai lá no canal, vou deixar na descrição. Tem o sufocal, tem o enxofre, você vai estar ajudando também a gente. Esse vídeo é recomendado para quem é grande produtor, médio, pequeno e até para você que está tendo a sua primeira parreira de uva. Então vale a pena assistir a palestra inteira, tá bom? Para diminuir essa doença? Diminuir qual doença? A planta já está vivendo como cobre, tá? Tá. Já? Sim. Não era para inibir um pouco essa... Não, porque a planta ela é seletiva, ela absorve só uma quantidade de fósforo, de potássio. O senhor está colocando a mais, é igual a gente. Se a gente tomar muita vitamina, vai sair na urina. A mesma coisa, o cobre entra só uma quantidade. Não entra um excesso que vai depois inibir o fungo na parte aérea. Vamos adiante, pessoal, porque por mim a gente fica até às 10 horas. Vocês podem continuar perguntando. Para mim não tem problema não. Um outro ensaio, acho que tem que passar para frente aqui. Pessoal, esse ensaio aqui, para a gente tentar reduzir um pouco a quantidade de cobre. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos, trabalhamos com a calda bordaleza 1%, o Cooper Crop, meio litro por hectare. Usamos o Soil 7, 1 litro por hectare. A mistura do Cooper Crop mais o Soil 7, meio de Cooper Crop mais 1 litro de Soil 7. O Cocide, que é o hidróxido de cobre. O Recop, que é o oxicloreto de cobre, dose de bula, tá? Esses resultados estão nessa publicação aqui. Perfeito? Então vamos lá. Qual foi o resultado que nós tivemos, pessoal? Isso foi a nossa testemunha, que foram várias avaliações. Indiferente, pessoal. Você pode utilizar calda bordaleza, como você pode usar o Cooper Crop, pode usar o Soil 7, pode usar a mistura dos dois. Não teve diferença significativa. Porém, eu faço uma ressalva. Isso aqui é uva fora do plástico. O pessoal fez para o produtor, 4 aplicações com calda bordaleza após 15 de dezembro. Isso é uma Cabernet Sauvignon. Tá? Nós fizemos uma vez por semana, quando eu uso hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, ou Cooper Crop, ou Soil 7, é uma vez por semana. Por quê? Calda bordaleza tem cal. Ele fixa o cobre na folha. E eu já vi produtores perdendo uva quando eles usam só o hidróxido de cobre, que é dar um período de elasticidade ali, um período entre aplicações de 15 dias ou mais. Aí o pessoal quebra a cara. Por quê? Hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, ainda mais em janeiro, que nós temos aquelas chuvas, às vezes quase todo dia, às vezes 3, 4 chuvas no mesmo dia, é lavado. Aí o que a gente fez? Calda bordaleza a gente ficou mantendo a cada 15 dias e os outros produtos foi feito semanalmente. E embaixo nós comparamos a calda bordaleza com o oxicloreto de cobre, com o hidróxido de cobre e o oxicloreto de cobre. Também não teve diferença. Tranquilo? Pode só fazer um comentário da calda viçosa? Tá. Se já usamos calda viçosa, não cheguei a utilizar. Já usei para outras doenças, mas não para o milho. Calda bordaleza não mancha a uva? Olha, para a nossa situação lá, não. Por quê? Porque a maior parte, eu falei Cabernet Sauvignon, isso daí é uva para processamento, não é uva debaixo do plástico. E uva debaixo do plástico, o pessoal não utiliza ali o cobre debaixo do plástico. Sim, só que o pessoal lá no sul não usa produtos com metais debaixo do plástico, porque eles dizem que diminui a vida útil do plástico. E é importante, a gente sabe, a
cauda bordaleza é muito menos inofensiva do que muitos outros agrotóxicos. Mas só o simples fato de estar manchado, ter um resíduo de cal, o consumidor ele já vai achar que é algum agrotóxico, algum inseticida ou algo parecido. Vamos lá? Bem, pessoal, todos esses produtos aqui nós já testamos, tá? Todos eles funcionam, tá? Não tem problema, Ridomil, Fórum, o Cursat, o Zetanil, o Galben, ou seja, todos funcionam. Melhor ou pior. Se você tem um ano muito chuvoso, você vai usar um Zetanil, você vai usar um Simoxanil, você vai usar um Fórum, vai usar um Ridomil. Um Galben é um ano neutro, não com muita chuva. O Cabliotop também não é um ano com muita chuva. O Alietio funciona, mas também para um ano não com muita chuva. Um Amistar também para um ano não com muita chuva. Você pegar um Equation, não usem num ano com muita chuva. Sensor, já visitei vinhedos que o pessoal dizia que Sensor e água era a mesma coisa, por causa da resistência. Tanto que eu acho que ele está saindo do mercado. O Midas também não é para um ano com muita chuva. O Arpon, testamos, eu não gostei. Por quê? Porque às vezes você tinha que aumentar um pouco mais de mancozeb para ele ter um efeito melhor. Nessa última safra, nós usamos o Raman, excelente produto. De 2 ou 4 não teve diferença, é um excelente produto. E esse último aqui, que é o Totality, também ali, que foi feito o tratamento com ele, foi assim excepcional. Tá? E esses outros aqui são produtos de contato, são produtos antigos, né? E a gente começa no início dos primeiros sintomas. Tranquilo? Vamos para a glomerela? Eu acho que até eu tô falando demais, mas vocês me desculpem, porque às vezes a gente acaba se empolgando. Pessoal, glomerela ou podridão da uva madura, é tudo a mesma coisa, só que glomerela é o fungo e podridão da uva madura é o nome da doença. Vamos lá. Os sintomas, pessoal, isso é uma Cabernet Sauvignon. Sintomas iniciais, começa a murchar as bagas e com o desenvolvimento vira quase uma uva passa, só que não é aquele sabor docinho de uma uva passa. Só vou voltar aqui, isso aqui é uma Niágara. É aquelas pontuações alaranjadas ou avermelhadas, tá? Que você observa sobre a baga e acaba depois comprometendo todo a qualidade do cacho, tá? E aí, pessoal, isso daqui que é encrenca. E essa encrenca é que vai fazer o fungo sobreviver de uma safra para outra. E muitos produtores acham, eu cheguei a discutir às vezes com alguns, é matéria orgânica. Desculpa, mas isso daqui não é matéria orgânica não, tá? Pegando os vários estágios, isso foi até um trabalho de uma orientada minha. Aqui você tem os corpos de frutificação dentro da película da baga. Quando ocorreu a infecção, o fungo cresceu, formou esse corpo de frutificação. Depois, ele arrebenta. Essa estrutura a gente chama de acérculo. Essas gotinhas aqui, vocês acham que é gotinhas de água, não é gotinhas de água, isso é uma massa de esporos. Aí a gente pegou o microscópico, vamos olhar um pouquinho mais de perto. Aí você vê as estruturas do fungo, aqui os conidióforos, com os conídeos aqui. Opa! Às vezes a tecnologia é boa, mas não. Me ajuda aí. Aqui você observa uma massa de esporos sobre essa estrutura. Quando ela está dentro dessa estrutura, existe uma inibição da germinação desses esporos. Agora, com a gota de chuva, ela começa a dissolver essas substâncias, e aí depois, esses esporos... Opa, foi. Esses esporos caindo sobre as bagas, o que ocasiona? Forma o que a gente chama de apressório, uma estrutura ali de resistência que começa a penetrar, e aí você fecha o ciclo. Vamos adiante.
Tem esse ciclo, mas eu fiz um outro que eu vou explicar melhor para vocês. Se vocês entenderem isso daqui, tá? Vocês vão controlar a glomerela muito bem. Pessoal, glomerela, ela começa com esse cachinho jogado sobre o solo do parreiral, tá? Com as chuvas de primavera, com vento, ele cai sobre a flor ou acaba caindo sobre as bagas. E aí, simplesmente, com o desenvolvimento, com chuva, ele vai ocasionando o apodrecimento do cacho. Só que, antes do apodrecimento do cacho, vários ciclos podem ocorrer. Isso daí demora 5 dias. Ou seja, você pode ter vários ciclos. Agora, como é que a gente pode interromper esses vários ciclos para que a gente não tenha tanto problema com glomerela? Pense nessa parte vermelha que eu coloquei aqui. Se não tiver isso daqui, você não vai ter isso aqui, não vai ter isso aqui, não vai ter isso aqui, não vai ter isso aqui. O segredo, isso eu estou dizendo, há 19 anos eu estou falando isso, tá? O segredo é a eliminação desses cachinhos mumificados no final da safra. Eu falo para os produtores de lá, colham a uva, ninguém é de ferro, vá para a praia, descanse, quando voltar, pega um saco de lixo, sai coletando esses cachinhos, queima esses cachinhos, faz compostagem ou enterra, mas me tira do parreiral. Casa Valduga fez isso? Fez. Tinha altos problemas de glomerela. Até eu estou esquecendo de contar uma historinha aqui que eu já conto para vocês. Começaram a fazer isso, praticamente eles não têm mais problema. E tantas outras vinícolas ali que eles começaram a seguir as recomendações. Ah, Lucas, mas eu não tenho mão de obra e tudo, eu quero só usar o produto. Lamento. Para esse fungo aqui, ele vai te destroçar a uva. Eu não faço milagre. Eu tenho a minha limitação. Tá? Porque a gente testou no início. Como é que surgiu a glomerela lá no Rio Grande do Sul? O pessoal entregava as uvas nas vinícolas. Tá? Só que, como juntava muito engaço, depois o que o pessoal fazia nas vinícolas ou nas cooperativas? Pegava e jogava sobre o caminhão do produtor uma quantidade de engaço. E aí ele levava para o vinhedo e esparramava no vinhedo. Só que alguns produtores tinham glomerela, mas a maioria não tinha. Mas quando você recebia aquele engaço, você não recebia o teu engaço, você recebia de uma pilha enorme que tinha lá. E aí começou a distribuir pelos vinhedos. Aí em 2001, mais ou menos, começou a ter uma perda tremenda. Na faixa ali de 70%, 80% de perda. O pessoal começou a se desesperar. Bateram lá na Embrapa. Aí nós fizemos vários testes, nós testamos Rovral, Derosal, na época era registrado, Cialex, Score, Folicur, Manzate, os produtos que tinha na época nós testamos vários. O que nós selecionamos na época? Ali por volta de 2004, mais ou menos. Folicur. Cialex, Rovral, foram eficientes? Foram médio. Funciona para botrites? Sim, funciona para botrites. Para glomerela, nem tanto. O outro, o Score funcionou bem, mas qual era a limitação do Score? 21 dias de carência. Aí, depois, quando a gente recomendou, o pessoal ainda não estava tirando os cachinhos, e não estava claro para a gente. Aí o pessoal fazia as aplicações, tá? Eram 4, fizemos uma aplicação, 2 aplicações, 3 aplicações, 4 aplicações, 5 aplicações. Entre 3 e 4 funcionou. Aí a gente recomendou para o pessoal. Só que o que acontecia? O pessoal usava Folicur, a época, já vou falando agora, época para controlar a glomerela, floração, grão-ervilha, antes do fechamento do cacho e depois respeitando o período de carência. Isso era a recomendação. O Folicur era com 15 dias. O que acontecia, pessoal? Só que depois dos 15 dias, o pessoal da Bayer não dava garantia que ia segurar até terminar a carência. Aí o que nós fizemos? Vamos entrar com Amistar com 7 dias. Entrava para segurar. Só que depois do Amistar ele não conseguia segurar até um dia antes da colheita.
Aí o que a gente fazia? Com 2, 3 dias antes, vamos entrar com Capta. É 1 dia de carência. Ah, mas isso era muita pulverização. Só que o problema é, depois quando a uva era vinificada lá, era colocada para fermentar, não tinha arranque, Ariana. Ela não arrancava. Por quê? Porque o Capta inibia a fermentação. Folpan inibe a fermentação. Ah, mas é 1 dia. Sim, 1 dia para a uva de mesa, mas não para você produzir vinho. Aí o colega Gildo testou todos esses produtos que a gente testava a campo, ele testou para fazer as microvinificações. Passava para o Risson, a mesma coisa. Aí a gente chegou ao testamento. Então capta com 1 dia, 7 dias, 14 dias, 21 dias. Mesmo com 21 dias ainda tinha problema. Daí teve um congresso em 2006, eu apresentei os resultados, um congresso de viticultura e enologia, que está publicado isso daí. Ou seja, 30 dias antes para quem faz vinho, a utilização de capta. E o pessoal da Europa também saiu trabalhos publicados, ou seja, essa classe de capta e Folpan, eles param pelo menos os 30 dias. Só que ainda eram muitas pulverizações. Aí a gente ficou testando. Nós só temos o folicur. Aí em 2006 saiu o Cabrotop. Aí nós botamos de novo ensaios a campo e o Cabrotop se destacou. E aí ficou durante anos a gente recomendando o Cabrotop. Floração, grão, ervilha, antes do fechamento do cacho, 30 dias antes da colheita. E aí o pessoal começaram a tirar os cachinhos. E aí estabilizou. Tá? E ficou. Até uns 2 anos atrás, só tinha ali, não tinha saído novos produtos. Aí saiu um outro, o Amistar Top. Que aí a gente vai. Ah, e no início o Cabrotop era caro. Daí o que nós fizemos? Nós pegamos, o que é o Cabrotop? É uma estrobilurina com ditilcarmamato. Piraclostrobin mais metirana. Aí o pessoal, mas o preço é caro e tudo. Daí eu fiz um teste do Cabrotop em relação ao Amistar. A Amistar é uma estrobilurina, só que não foi tão eficiente. Aí o que eu fiz? Espera aí, está faltando um ditilcarbamato. Não se vendia o metirana na época, vou misturar com o Mancozeb. Ficou igual ao Cabrotop. Ou seja, se o Cabrotop está caro, vê o valor do Amistar com o Mancozeb. Mas depois, com o passar dos anos, o preço caiu. Vamos lá. O podridão da uva madura também, pessoal. Acabando. Menor produção, depreciação do produto, vinhos mais ácidos, na planta fonte de inóculo, no ambiente fonte de inóculo. Então nós temos que retirar esses fontes de inóculo para a gente ter uma eficiência melhor. Manejo da podridão da uva madura, terrenos com boa exposição solar, ou seja, quanto menos molhamento, pois não é. Vocês já fizeram uma avaliação para ver acidez volátil, depois você falar de acidez total aí? Quem fez foi o Miele. O Miele pegou, a gente tinha a uva que era a Chardonnay e era a Cabernet Sauvignon com alta quantidade de glomerela do lado da biblioteca. E ele fez, esse trabalho deve estar publicado, porque ele também tinha mandado para um congresso, posso até ver com ele que ano que saiu publicado, e ele mediu ali, com diferentes quantidades de glomerela, qual era a acidez, pH e outras variáveis que ele mediu. Mas você não... De cabeça eu não lembro, mas tu conhece o Miele, lá da Embrapa. Ou escreve para ele que ele vai te passar. O Lucas comentou com relação a um trabalho com glomerela, com diferentes porcentagens de glomerela, aí ele te passa o... Esse ano teve muita glomerela na serra. Foi, assim, absurdo, né? Porque pelo menos aqui a gente recebe um pouco de vídeo lá e veio bastante. Sim. E a gente teve vários episódios de problema com acidez volátil e, assim, empiricamente a gente relaciona a ela, né? E eu andei conversando com o pessoal lá de também, assim, foi geral nas vinícolas que isso aconteceu, principalmente no Cabernet Sauvignon. E, assim, a relação que a gente fez sim. foi a ela. Mas pergunta para o Miele. Vou conversar. Tá? Pessoal, então vamos lá. Terrenos com boa exposição solar, eliminação dos cachinhos mumificados e outros restos da poda, mas só os cachinhos já fazem a diferença. Eliminação de outras fontes de inóculo, às vezes, tenho ali um abacateiro, ou eu tenho uma mangueira,
Dá uma observada se tem glomerela, porque caso contrário ela vai depois migrar para a tua uva. O tratamento de inverno, com a cauda sulfocálcica, uma poda verde para deixar mais arejado, evitar ferimentos nas bagas, tá? Evitar excesso de nitrogênio. Teve uma época que estava tendo muito caruncho, tá? Esse caruncho do milho, ou seja, ele cansou do milho, o pessoal colhia o milho e migrava para a uva. Daí o colega Marcos Botton e eu botava um saco, colocava os carunchos lá dentro e depois pulverizava com glomerela. Aumentava a quantidade, ou seja, o inseto só de fazer o ferimento já facilita. Evitar o caso do excesso de nitrogênio, proteção dos tecidos e o cultivo protegido de modo geral. Não temos caso de glomerela debaixo do plástico. Bem, pessoal, trabalho de 2017 e 2018 da Merlot na vinícola Miolo. A vinícola Miolo também estava com problemas de glomerela, daí o Ciro Pavan, que é o agrônomo, chefe da Miolo, ele chegou assim: ó, Lucas, quer montar uns ensaios? Pode montar lá no vinhedo. Só que eu vou te dar a pior área, onde eles têm a maior quantidade. Se você resolver ali, você resolve em qualquer lugar. Ok, eu topo. Aí nós testamos, pessoal, o Cabra Top, que era o meu padrão até então. O Amistar Top, que foi lançado. O que é o Amistar Top? É um azoxastrobin, que é uma estrobilina, mais um difeconazole, mais um triazol. Interessante. Usando meio litro por hectare. Usei. Daí eu falei para vocês, estou começando a migrar, o Lucas está começando a ficar mais orgânico. Daí eu comecei a usar Cabra Top mais Serenate. O Serenate ele pega Botrytis, mas será que vai pegar também glomerela? Cabra Top mais o Timorex Gold. Timorex Gold é um óleo essencial produzido em Israel. Recomendado para Botrytis e para oídio. E aí a gente simplesmente testou para glomerela. Cabriotop mais Soil 7, tá? Cabriotop mais Soil 7 intercalado com Nemalte, tá? E a testemunha. O que eu fiz? O Cabriotop, pessoal, entrou nessas 4 aplicações aqui, até 30 dias antes da colheita. E depois, a cada 15 dias, eu entrei com produtos biológicos. Então, aqui entrou, para ser claro para vocês, aqui entrou só Cabriotop, entrou só Amistar, ou entrou Cabriotop mais Serenate, só que quando tem essas setinhas verdes aqui, só entrou esses biológicos aqui. Ou seja, ou Serenate, ou Timorex, ou Soil 7, ou o próprio Nemalte. Tranquilo? Está confuso? O biológico como... Sim, porque esses biológicos aqui, de modo geral, são bacilos. Se você mistura com fungicida, não tem problema. Tá? Dentro do Nemalte, ele tem os bacilos, mas ele tem o tricoderma. O tricoderma ficaria comprometido. Mas, nesse caso aqui, o que eu fiz? Aqui eu usei Soil 7, tá? Que inibe o desenvolvimento, e o Nemalte eu usei aqui no final. Tá? Vamos lá. Passa a outra. Pessoal, quanto maior o valor, pior. Não teve diferença de nenhum desses tratamentos aqui. Ah, Lucas, eu vou usar só o Cabriotop. Perfeito. Ah, Lucas, o preço do Amistar Top está melhor. Sem problema. Deu diferença? Ah, usar o Cabriotop e o Soil 7 foi menor, mas não foi significativo. Funciona? Funciona. Isso foi para o ano 2017, 2018. Aí no ano 2018, 2019, eu montei um outro ensaio. Ou seja, produtos funcionam? Funcionam. Se eu parar 30 dias com o Cabriotop, funciona? Funciona. Retirei os restos, os cachinhos. Olha, próximo. Nessa última safra, é o ninho, chuva, para dar no rodo. Tá? O que eu fiz? Como não deu diferença entre o Cabriotop e o Amistar, eu continuei com o Cabriotop. Cabriotop na dosagem comercial, Cabriotop mais Serenate, Cabriotop mais durável, todos esses aqui têm bacilos. Bacilos subtilis, bacilos amiloliquenfacens, Serenate, durável, EcoShot, Soil 7, Nemalte,
insistir na mistura do Soil 7 e o Nemalte e a testemunha. Só que agora eu não fiz 4 aplicações de Cabrotop, eu fiz 3 aplicações de Cabrotop. Parei 18 de janeiro. A uva, geralmente a Merlot é colhida em torno de dia 22 a 25 de fevereiro. Aí o Ciro falou assim para mim, Lucas, pode deixar, vamos ver até quanto você consegue segurar. E esticou, foi ser colhida no dia 13 de março, com 22 graus Brix a Merlot. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é testemunha, tá? Quanto menor as barrinhas, melhor. Então, pessoal, embora não tenha diferenças significativas em todos aqueles, ou seja, você pode usar Serenade, pode usar Durável, pode usar o EcoShot. Ah, não quero usar só o Cabriotop. Isso aqui é só o Cabriotop. E eu tive o quê? Na última avaliação, isso daqui são avaliações, na última avaliação eu tive ali um pouquinho a mais do que 10%. Mas se você pegar o Durável, o Cabriotop e o Durável, praticamente quase foi em torno de 1%. Ou seja, existem alternativas. Próximo. E quando eu faço a avaliação da área abaixo da curva de progresso de doença, pessoal, se você não teve diferença, conforme eu falei, pegando todas as avaliações, uma análise conjunta, só o tratamento com o Cabriotop, o quanto diminui em relação à testemunha, e aí, à medida que eu vou misturando esses biológicos, embora não deu diferença significativa, mais uma vez eu estou falando, eu consegui reduzir esse valor, sendo que o produto Durável foi o que teve menor incidência. Você não fez nenhum tratamento só com os biológicos? Não. Eu fiz isso no outro ano, eu fiz só com biológicos, tá? Mas foi só o Nemalte, tá? O que aconteceu? Ele ficou médio, não ficou 100%. Desculpa, teve 2 tratamentos a mais aqui que eu não coloquei aqui, que é uma levedura do Gildo, tá? Eu tenho uma levedura do Gildo, se vocês observarem, você vai entender. Você tem o A e tem o C. Cadê o B? O B é o seguinte, um dos tratamentos com essa levedura do Gildo foi só a levedura do Gildo desde a floração. Ela diferiu da testemunha, mas ela ficou aqui com 200 e tantos aqui. Como ela não é comercial, eu não coloquei. O outro tratamento com essa levedura foi em mistura com o Cabriotop. E aí ficou também com letrinha C. Quando depois eu publicar isso aqui num comunicado técnico, vai ter todos os tratamentos. E no ano anterior eu fiz um só com Nemalte, só que só com Nemalte ele ficou aqui. Ou seja, isso daqui, pessoal, eu parei a aplicação com o Cabriotop muito mais do que um mês. E depois eu segurei com esses produtos biológicos, ou seja, alternativa tem. Isso aqui eu já apresentei lá na Miolo e eles vão colocar em prática. Tá? Continuando. Ô Lucas, Oi, pois não. Então volta. volta. Oferecer um produto, e agora eu tô tentando lembrar o nome dele, mas não consigo lembrar. Pra pulverizar, basicamente, assim, depois da uva, porque ele me falava que diminuía. Flexos? Não, a base depois de colhida, do transporte, mas ele falava que tipo. Qual? Cosside é qual? Mas, não, Tem o Ecolife, tem o Ecolife. Era nessa pegada, tipo levedura, assim, era uma mais biológica. Mas depois o prejuízo já está feito, a gente tem que garantir antes. Não, sim, eu tô dizendo Agora, assim, mas sim, por causa da unificação, entendeu? Perfeito. Agora, pensando, de ganhar a vida de gôndola de supermercado, de uva de mesa, tudo, perfeito. Sei lá, você pode usar qualquer um desses biológicos um dia antes da colheita, tratar a tua uva, mandar para o supermercado, para o varejão e tudo, ou seja, vai proteger? Vai. Agora, ressalto, tecnologia de aplicação. Quando eu falo, vocês estão pensando em glomerela? O alvo tem que ser o cacho. Não vai me aplicar esses produtos, nem o Cabriotop na folha. Esqueça, não vai ocorrer a translocação da folha para o cacho.
Vocês têm que revestir esse cacho, tem que cobrir esse cacho com o produto. Às vezes o pessoal fica focando no órgão errado, fica focando no tecido errado. Se eu estou pensando no cacho, que eu quero proteger o cacho, o produto tem que pegar no cacho. Se eu quero que proteja a folha, tem que pegar na folha. Se eu tenho os ferimentos da poda, eu quero controlar a podridão descendente, o produto tem que chegar ali nos ferimentos e não simplesmente em outras áreas que não vai ter efeito. Essa pulverização que a Ariana está falando não é alguma coisa à base de cloro? Não, teve uma onda, eu sou contrário, sou bem franco com vocês. Só em último caso, isso, se você tiver pegando ali, se você estiver pegando a uva, aplica esses produtos à base de cloro, tá? Embora eu acho que não esteja nem direito registrado no Ministério, você mande a uva depois para um CEAGESP e tudo, perfeito. Agora, no campo, alguns anos atrás, eu cheguei a testar um produto chamado Hidrosan. Quando o pessoal me procuraram e tudo, isso era um cloro de piscina. Só que eles queriam vender para... Tudo bem, eu fiz um trabalho. Cabriotop mais Hidrosan e só Hidrosan. Olha, você usar o fungicida funcionou. Usar isso daí e usar só o Cabriotop e usar o Cabriotop mais o Hidrosan não teve diferença significativa. Isso é para gastar dinheiro. Outra coisa que eu sou contrário, quando você faz essa aplicação com esses produtos à base de cloro, você está matando uma quantidade de vida sobre as bagas, uma quantidade de vida sobre as folhas, que são bactérias, epífitas, são leveduras, e você está limpando. Ou seja, o patógeno, se cair lá, vai nadar depois de braçada. E se você fizer a aplicação com cloro, ele evapora. Achar que você vai segurar a doença lá no campo, não vai segurar, porque caiu um esporo, 2 horas depois ele está nadando de braçada. Ah, não, mas depois eu fiz uma aplicação com fungicida. Tudo bem, mas eu acho que não precisa, mais uma vez, menos é mais. Tá? Menos é mais. Esses produtos, pessoal, nós testamos, com exceção do Acart, que eu não testei, são recomendados para glomerelo, que é o caso do Cabriotop, Amistar Top, Folicur, do Mark, o Score também pode ser utilizado. A época eu já falei para vocês. Proteção dos tecidos, pessoal. Floração, grão-ervilha, antes do fechamento do cacho, 30 dias antes da colheita, se vocês estiverem usando o Cabriotop. Aplicação, só fungicida, fungicida mais biológicos, fungicida e biológicos para você ter uma eficiência maior. O produto precisa chegar no alvo, tá? E nada substitui a eliminação dos cachos mumificados. Lamento. Ainda não temos... Ah, Lucas, mas eu passo depois ali uma grade que vai triturar. Lamento. Não funciona. Já foi testado. Pode passar. Aqui tem uma série de produtos aqui, alternativos complementares, conforme eu falei para vocês. Alguns são conhecidos de vocês. Ressaltei o fosfito de potássio. Tem o Cooper Crop, tem o Soil 7, tem o Agromoss, tem o Serenade, tá? Tem o Nemalt, Durável, EcoShot, Timorex Gold, outros produtos que eu não citei, mas eu já andei testando também, mistura com fungicida ali, microgel, Gigamix Plus, Fortifique, ou mesmo o próprio Tricoderma. Existe uma infinidade de produtos atualmente. Pode passar. O que a gente quer é sanidade, tá? Com saúde, porque a gente tem que pensar no nosso consumidor. E uma coisa que eu falei no campo e eu não queria deixar passar. Eu penso na parreira como um ser vivo. Eu me preocupo muito, pessoal, com o solo. E esses micro-organismos do solo fazem toda a diferença. E às vezes o pessoal adora, às vezes, o quê? Herbicida. Eu sou contrário ao herbicida, porque já tem trabalhos aí publicados e tudo mostrando que você enfraquece a planta, ela fica mais suscetível para determinadas doenças. Ah, mas falta mão de obra. Tudo bem, é uma justificativa, mas pense o seguinte: você está matando vida lá embaixo, está eliminando determinados grupos de bactérias. O solo precisa ter cobertura.
Ah, quer deixar tudo limpinho. Está ocorrendo uma mudança na Serra Gaúcha. O pessoal está mantendo mais a cobertura do solo. Não é só pensando em erosão. Por quê? Se você tiver só o solo, e você querer, se você não tiver planta, tiver só o solo, você não tem vida. Agora, se você tiver plantas, você vai ter muitos grupos de bactérias ali no solo. No meu trabalho, que eu terminei no ano passado um projeto de morte de plantas de videira, onde tinha áreas que era muito difícil para o produtor levantar. Estou acompanhando atualmente uma que desde 2012 o produtor não conseguia levantar o parreiral. Por quê? Porque o solo estava bem judiado, muito herbicida, muita umidade, muito patógeno do solo, cobre e tudo. A gente só conseguiu quando a gente começou a usar determinados compostos orgânicos, aumentando a vida lá embaixo, mantendo uma boa adubação verde nas entrelinhas, e aí o parreiral levantou. Fizemos isso em 5 municípios, tivemos 5 unidades demonstrativas, fizemos aí em torno de uns 15 dias de campo ao longo desses últimos anos, e levantamos e mostramos para vários produtores. Daí esse cuidado com o solo, era só na superfície ou fazia algum manejo? Revolvimento não. Revolvimento, no nosso caso, a gente só recomenda quando você vai implantar o vinhedo. Não se revolve mais. Por quê? Nós temos fusariose, temos pé preto, temos doença de Petri, que penetra por ferimentos. Aí simplesmente a gente não mexe. Mas eu digo para vocês e afirmo, faz toda a diferença. E eu digo, mais para finalizar, o ambiente que você tem lá embaixo espelha a tua parte aérea. Se você tiver uma boa condição ali embaixo, tá? Com micro-organismos vivos, com minhocas, é difícil encontrar minhoca nos nossos vinhedos. Me desculpa. Eu vi lá no Rio Grande do Sul. Ia lá, está morrendo o parreiral, a gente arrancava, não encontrava uma minhoca. Nessas áreas, 2 produtores eles destacaram no dia de campo do ano passado. Quando eles pararam com o glifosato, começou a ter minhoca. Aí, o que eu fiz? Entrei no Google, minhoca e glifosato. Aí eu peguei trabalhos publicados lá fora que diz que o glifosato inibe a multiplicação das minhocas. Pronto, fechou. Fechou. A gente quer o quê? Vida. Precisa ter aeração. Videira não gosta de muita água no pé, não gosta de solo com má drenagem. Precisa de umidade? Precisa, mas na quantidade certa. Precisa adubo na quantidade certa. E precisa de ter plantas de cobertura. Esse negócio de dizer não, sem plantas de cobertura, lamento, vocês vão estar erradicando uma vida e essas bactérias ali vão aumentar a resistência das tuas plantas, vão tornar o fósforo acessível para a planta, que às vezes ele fica indisponível, vai facilitar a produção de aminoácidos que vão ser depois absorvidos também pelas plantas. Aproveitando que você está falando, a gente fez umas análises de alguns produtores do projeto das frutas com o colega Silvano, e a gente viu o teor de fósforo no solo que é um absurdo. Né? E a gente fica preocupado, como você está colocando, é a questão da associação com micorriza, que diminui pra caramba, e ela é importante no tudo que você está falando. Então isso aí é uma coisa que a gente está querendo trabalhar. Isso a gente está vendo que várias situações, não só no estado de São Paulo, mas também tem no sul, tem no semiárido, está acontecendo a mesma coisa. A pessoa fica preocupada com a questão de adubação e esquece a planta como um todo, né? Que não é só elemento sozinho, é o conjunto disso. E vem isso que você está falando aí, que fortalece essa parte biológica do solo, que é fundamental. Sem contar que essas bactérias ali, o pessoal não liga para elas produzem um monte de antibióticos que combatem um monte dessas encrencas que a gente tem no solo. Essa questão de falar que o nosso solo tem muito fósforo retido. Você conhece algum trabalho, alguma coisa mais eficiente para liberar esse fósforo retido? Esses micro-organismos, eles solubilizam esse fósforo que está retido e coloca à disposição da planta. Fixa o nitrogênio do ar. Pensa bem. Se associa com outras plantas de adubação verde e ajuda a fixar mais nitrogênio. Ou seja,
Às vezes vocês estão gastando dinheiro com determinados adubos e esses micro-organismos ali que parece que são insignificantes é uma riqueza tremenda. Hoje no mundo está se falando muito saúde do solo. Saúde do solo. E faz toda a diferença. E a forragem pode ser de cascalho de madeira também? Ou tem que ser forragem verde mesmo? Desculpa? Pode ser cascalho de madeira? A cobertura? Você pode usar, só que acontece o seguinte, se não tiver outras plantas, você só vai ter bactérias, tá? Onde você tiver um pouco de matéria orgânica decomposta em volta do pé da tua planta. Mas pense o seguinte, que as tuas plantas, elas correm, elas não ficam o sistema radicular só em volta dela. Lá no Rio Grande do Sul, às vezes são 2, 3 metros de comprimento, cruza a outra fileira. Agora, se você coloca, me desculpa, às vezes tem pessoas aqui que vão entender melhor do que eu, porque para mim isso é novo, você colocar essa serragem, essa cobertura. A gente está acostumado o quê? A ter vida, e essa vida é o quê? Através de adubos verdes, e através mesmo das plantas daninhas ali. Se está chovendo, perfeito, ela não está concorrendo com a parreira. E às vezes vocês que têm, tem muito fósforo, a gente está conseguindo conviver com o excesso de cobre através dessas plantas de cobertura e a utilização de adubos orgânicos para fixar parte desse cobre e ficar menos disponível para a planta. E se vocês têm problemas, às vezes, com muito fósforo, bota essas outras plantas para elas absorverem parte desse fósforo que está ali no solo. Agora, não adianta fazer isso e continuar colocando ali caminhões e caminhões. Me desculpa. Mas, senhor, fiquei um pouco confuso com isso daí. Porque pois não. A cobertura morta já mantém uma certa umidade. Perfeito, perfeito. O ano inteiro. Perfeito. E essa umidade, por causa da uva, isso não é um problema? Para o solo, não. Essa umidade não é. Tá? É problema quando tem má drenagem. A má drenagem que a gente tem lá no sul é o seguinte, choveu e às vezes fica quase uma semana correndo água. Ou você passa o trator e ele quase atola. Aí você vê as plantas, elas refletem, elas espelham isso na parte aérea. Isso é problema. Agora, manter ali a umidade do solo, não tem problema, você pode manter com essa serragem, como você pode manter com plantas de cobertura. O que não pode é ficar, se o solo for totalmente limpo, só não vai reter essa umidade. Tá? Cobertura morta não tem problema. O negócio é o seguinte, me desculpe, é que não é a minha área de formação, é que é o que eu falei antes. Eu não vi lá no sul nenhum vinhedo que o pessoal colocasse essa serragem sobre o solo, ou palhada de cana sobre o solo, e você não ter na entrelinha essas plantas de cobertura. Só que a drenagem do solo aqui é diferente também, não ela drena mais rápido. Sim, mas se o senhor tiver essas plantas ali na entrelinha, elas vão possibilitar o quê? Uma aeração. Pense o seguinte, Dimas, me corrija se eu estiver errado, Mara e tudo. O oxigênio, ele é absorvido pelas raízes, não é pela folha. Você precisa ter um solo também aerado. E algumas visitas que a gente viu, me pareceu um solo muito ali compactado. É minha opinião, mas eu não sou um especialista de solos. Pois não? Faz uns 3 anos que eu estou usando de microgel. Perfeito. Ajuda a passar uma vez por Ajuda por quê? Porque simplesmente você vai aumentar a vida e a estrutura do solo modifica quando você usa o microgel. É uma compostagem líquida, muito fácil. Nessas 5 áreas que eu falei para vocês, eu falei com os produtores, vamos fazer uma leira de compostagem. Eles falaram, mas falta mão de obra, mas quem que vai revolver isso daí e tal e tudo? Aí eu consegui essa alternativa, o que é? Uma caixa d'água, você bota 15% de esterco de curral, 5% de microgel, mexe durante 15 dias, tá pronto. Depois usa o quê? 70% do volume. Deixa os 30% como se fosse um iogurte. Funcionou? Para as nossas encrencas lá de morte de plantas, funcionou.
Dúvidas, pessoal? Estão cansados? Eu acho que até falei demais. Me desculpa, mas a gente acaba se empolgando. Estou à disposição. Eu acho que tem... Vai outro aí. Você não vai falar nada? Mais outro. Pode botar mais um. Você não vai falar nada sobre o ídolo? Falo. O que o senhor quer saber sobre o ídolo? É que enganou tudo. Tudo sobre o ídolo? Não, mas tudo é muito. Seu Antônio, o ídolo, tá? Gosta de clima seco, tá? Debaixo do plástico o senhor tem a condição de clima seco. Por dar esse ambiente sombreado, sem ultravioleta, o senhor induz o quê? A esporulação do oídio. Tá? Produtos para controlar o oídio, os triazóis controlam. O que são os triazóis? Folicur. Eu falo esses nomes, mas tem os genéricos atualmente. Folicur, o score, o caramba, o colis, que não é um triazol, mas nós já testamos, também funciona muito bem. Tá? Quando geralmente a gente começa ali, por volta, lá no Rio Grande do Sul, por volta ali da floração, quando começa a aparecer algum sintoma de oídio. Se deixar entrar, complica. Ah, Lucas, mas eu quero um produto um pouco mais light. O enxofre funciona, tá? Tem N marcas aí de enxofre. Usar um leite cru a 10%. O colega Olavo fez vários trabalhos no tempo que ele trabalhava na Embrapa Vivinho, controla o oídio debaixo do plástico. E existe atualmente um chamado Calegrin, que é o bicarbonato de potássio, que também funciona na faixa de 2 a 4 quilos por hectare, e também funciona muito bem para controlar o oídio, mas tem que entrar preventivamente. Porque a identificação do oídio no cacho, a identificação do oídio no cacho é relativamente fácil. Um pozinho branco em cima do cacho. Na folha é meio complicado. O oídio não é complicado. O oídio ele esporula na parte de cima, o míldio na parte de baixo. Se o senhor pegar a folha, o senhor olhar, ambos eles fazem manchas de óleo. Mas se o senhor pegar assim a folha, o senhor vai observar a esporulação do fungo na parte de cima, não é na parte de baixo. Eu tenho dificuldade porque às vezes eu olho a folha, parece que está descolorida, assim. Eu nunca sei se é oídio ou não é. Já teve caso de eu deixar lá e pegar problema. Quando o senhor fala de deixar e não acontecer nada. Tá. Quando o fungo ocorre a infecção, depois ele vai esporular. Quando eu estou lhe dizendo, quando o senhor pega e dá uma observada, se for na parte de cima, é o oídio. Se for na parte de baixo, é o míldio. Se o senhor aplicou alguma coisa, o que acontece? Como ocorreu a infecção, depois o senhor vai ter o quê? A mancha de óleo. E essa mancha de óleo, o senhor vai olhar e fica na dúvida. Mas será que é míldio? Será que é oídio? Por quê? Porque o senhor não tem mais a esporulação, mas o dano ali na folha está. Quando ataca os ramos, o senhor vai ver, parece como se fosse uma sujeira. Às vezes a gente fala, é uma sujeira de mosca. Se ataca as bagas, o que ocorre? Ocorre rompimento de bagas. Tá? E esse rompimento de bagas favorece depois a entrada das podridões. Sempre quando ocorre o ataque no cacho, ocorre rompimento de bagas. E fica como se fosse uma sujeirinha meio acinzentada sobre a baga. Porque o milho, você olha embaixo, está branquinho. Então, quando seca, você vê que está. Quando seca, aí acabou. Agora, o oídio, sempre fica na dúvida. Quando você passou o produto, você não sabe se eliminou direito. Porque a mancha fica... Não, o senhor aplicou, o senhor não viu mais nada, o senhor controlou. Agora, se o senhor aplicou, esperou um pouco e voltou a formar essa esporulação na parte de cima, o senhor viu que em alguma não pegou direito, aí simplesmente não controlou. Não sei se o Dimas quer complementar, que ele vai em Jales, tem muito oídio. O oídio normalmente ele começa com umas manchinhas amareladas, assim, mas bem menorzinha, bem pequenininha. Normalmente são várias, né? São várias que depois ela vai crescendo e vai aumentando a área. E normalmente elas são meio arredondadas.
As de míldio, normalmente, elas já são maiores, né? Elas são amareladas, elas são um pouco translúcidas e normalmente maiores, né? As oídeas, elas começam com várias manchas pequenininhas espalhadas principalmente na parte de cima. E à medida que ela vai crescendo um pouquinho, se você olhar na parte de baixo, na mesma posição, ela vai dar um pouquinho marronzado, assim, como se fossem umas estrias meio marronzadas, assim. Aí ela evoluindo, se você não fizer tratamento nenhum, e dali para frente ela começa a esporular por cima. Começa a aparecer aquela cinza por cima, a esporulação ali. Mas em folha madura, quando já está, vamos dizer, o cacho já está fechado, nessa fase aí, parece que ele não faz muito efeito. Não, depois que ele não vai para frente, ele não evolui. Se ele estiver vivo até a uva começar a madurar, dali para frente, para começar, já é muito difícil controlar ele. É muito difícil. Talvez só enxofre ali para eliminar um pouco a esporulação por fora, mas você já não vai conseguir matar ele mais. Então, assim, o oídio tem que ser tratamentos preventivos mesmo, na fase já mais crítica, né? Talvez começar até um pouquinho antes do florescimento, debaixo da cobertura plástica, eu não sei quanto tempo antes, mas tem que ser antes do florescimento. Né? No nosso caso, geralmente coincide ali com o florescimento. Aqui eu não saberia dizer, já avisava, vocês entram um pouquinho. Depende do material, tem variedades que são bem sensíveis, aí você tem que começar até um pouco antes do florescimento, porque você já começa a ver as pontuações amarelinhas ali. E se começou ali, você já não entrar com produto forte, você não consegue segurar mais. Aí ela, se a variedade for sensível, ela vai com força mesmo. Pessoal, então eu queria só comentar com o senhor sobre a respeito do leite nas parreiras. Qual o seu benefício ou não? Aí você pode... A utilização do leite é utilizado nas parreiras para o controle do oídio, que é uma doença que ataca tanto o cacho, as folhas, os ramos e acaba praticamente reduzindo a produção, a produtividade e a qualidade da uva. O leite cru, ele é composto com uma grande quantidade de bacilos e são esses bacilos que depois irão controlar o fungo causador de uma doença chamada oídio. E, de um modo geral, é utilizado na dosagem de 5 a 10%. 10% quando já a doença está entrando na videira e 5% preventivamente. É um produto natural, só que tem que ser utilizado o leite cru, porque o leite pasteurizado, esses bacilos, eles foram mortos pelo tratamento com calor. Então, só para deixar bem claro, a pessoa comprar um leite de caixinha já não serve. Leite de caixinha, leite de saquinho, ele não tem esses bacilos, e são esses bacilos que controlam o fungo causador da doença chamada oídio. Não só na videira, mas em muitas hortaliças, o leite pode ser utilizado para controlar oídios. A aplicação seria pulverização mesmo? É através da pulverização cobrindo os tecidos da planta, sejam a folha, o cacho, os ramos. E aí o uso especificamente do oídio, né? Tracnose. Não, ele é específico para oídio. Tá certo. Então, só queria que você se apresentasse, né? Lucas Garrido, pesquisador na área de fitopatologia da Embrapa Uva e Vinho. Bom, mas a hora está bem adiantada. A gente tem um café lá para terminar. E o pessoal do café veio tirar o café, então a gente vai encerrar. Tem café ainda? Tem comitê que acabar, viu, gente? Não pode sair se não terminar a comida. Então a gente vai... Muito bom. Deixa eu só ver. Pessoal, muito obrigado. Me desculpa pelo tempo que eu demorei. Qualquer coisa eu estou à disposição. Entre em contato com a Embrapa, lá com a gente. Pode me ligar. Eu atendo produtor, atendo técnico, não tem dúvida. Às vezes o pessoal até no WhatsApp me manda, às vezes de outras pontas do Brasil ali. Isso daí é quase imediato a resposta. Obrigado, pessoal. Infelizmente, Biquíni, Fiorini, Rafael Biquíni sendo solicitado aqui.